Deus continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs, aonde você estiver, que Deus esteja com você e que Deus te dá saúde, te dá força e que te encoraja você, não deixa você cair em desânimo e nem em revolta e nem em depressão, né, que é uma das coisas que atacam o mundo, a depressão. Que Deus livre você de todas essas pragas, todos esses mal. E Deus dá para você um caminho livre para você andar. Hoje nós estamos começando mais tarde por causa do horário escolar. O menino que ajuda eu. E ele sai meio-dia da escola agora, então vou ter que começar meio-dia e meio, o tempo que ele leva para chegar aqui. Então, por isso que está assim. Nós estamos mudando agora para meio-dia e meio. Em vez de ser meio-dia, né? Por causa de problema de escola. Nunca as coisas correm igual a gente quer. A gente às vezes tem que mudar aqui, mudar ali. Mas o importante é que nós estamos falando de Deus, que nós estamos ouvindo as coisas de Deus. No meio do mundo que está açoitado por tantas desgraças, né? Tantos problemas, como disse a Era de Laodiceia, miseráveis sonhos, né? Tu que diz que não preciso de nada tenho falta. Isso é o povo laodiceiano, a era que nós estamos vivendo, a Era de Laodiceia, que é a era que diz que eu não preciso de nada, tenho falta de nada. Aí Deus vem e fala, mas não sabeis, e não sabe que tu é um pobre, é um miserável, é nu, é cego, e ainda usa a palavra dura, né? É um desgraçado, né? Desgraçado é quem está fora da graça. A palavra desgraçado parece que ela é uma palavra pesada, né? Fala desgraçado, mas desgraçado é quem está fora da graça. Tudo que está fora da graça está na desgraça. Porque se caiu da graça, está na desgraça. Caiu o calço de Ló. Ló tinha saído da graça. O irmão Branham disse que Ló tinha perdido a graça. Então ele estava em desgraça. O que é desgraça? Dentro de Sodoma e Gomorra, onde o fogo desceu e queimou. Mas por falar de Sodoma e Gomorra, a cidade que foi queimada, antes dela ser queimada, tinha passado lá 5 reis e levado eles cativos. E junto foi Ló e a sua família. E Abraão, com 318 homens nascidos em casa, foi lá e libertou Ló e Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra, ele sabia que as coisas não estavam muito bem para eles, não. Ele já tinha sido levado cativo, Abraão tinha libertado eles. Isso aí não foi o suficiente, né, para apanhar eles em alerta. Isso aí não foi suficiente para chamar a atenção deles, não. Daqueles 5 reis passando lá com o seu exército, levando eles presos, que Abraão foi atrás e trouxe de volta. Ali já era um alerta. Ali Deus já estava mostrando para eles que ele estava em uma situação difícil. Porque, irmão, quando a gente começa a ver, como diz o antigo, né? Quando a linha começa a estralar, é porque o trem está vindo. E quando você vê os trovões, o que você espera? Você vai esperar chuva. Vai esperar chuva. Então, o irmão Branham prega a mensagem: advertência, dispõe o juízo. Advertência, dispõe o juízo.
Deus nunca manda juízo sem antes trazer uma advertência. E o mundo está recebendo uma advertência. O que está acontecendo com o mundo é advertência. O juízo não veio ainda, porque a advertência vem na frente do juízo. A advertência é para nós chamar nossa atenção, a advertência é para nós põe a nossa barba de moio, como diz os antigos, põe a tua barba de moio, que o vizinho já cortou a dele. Então você vê, irmão, a desgraça que está acontecendo aí em certo país, fome, comendo até comida do lixo, outro lugar vem vendavais, e leva a casa, enchente. Isso tudo está acontecendo hoje. Fogo que não consegue apagar, queima casas, queima os animais. E fora esse coronavírus, que tem matado muita gente, e tem o que ele não mata, ele deixa sequela, e a sequela que ele deixa, veio, ela mata. E se ela não mata, ela deixa a pessoa marcada, né? Marcada. Porque você fala, a pessoa sarou do coronavírus, foi internado, entubado. Eu mesmo tive com o coronavírus internado. Estava com 70% do meu pulmão atacado. Um do médico me desenganou. Um porque estava em dois, o outro já tomou a iniciativa de lutar comigo. E Deus acima de tudo. Então eu estive ali internado, eu sei o que é duro, depender de ar, não tem ar para respirar. E a gente teve ali com 70% do pulmão comprometido. Mas Deus teve misericórdia e tirou. E aqui eu estou, pela graça de Deus. Mas sabendo que tem sequela. O corpo da gente não é mais o mesmo. A gente demora para andar, que nem no meu caso, tive que depender de quem me desse banho, tive que depender de quem... Tive que ir para a cadeira de roda. Aí aos poucos andando e agora ando com muleta. Ando com muleta. Então, embora que eu já andava com muleta antes, né? Mas depois piorou mais. Depois piorou mais. Então são sequelas que fica da doença. E eles, a ciência se declara que está vindo uma variante até mais perigosa ainda. Até mais perigosa. Está causando mais dano. Então nós estamos vivendo num mundo totalmente padrejado. O irmão Branham já falava que a Terra é hospital de pestilento. É o hospital de pestilento. Agora o irmão Branham, na mensagem Quem é Deus, parágrafo 11, ele fala que ia surgir um vírus sobre a Terra, que ia morrer muita gente, ia ser difícil para a medicina encontrar meio de defesa. Na mensagem Quem é Deus, parágrafo 11. Essa mensagem veio do crente da Bíblia. O irmão Branham já profetizou, já tinha profetizado esse coronavírus aí atacando o mundo. Agora, irmão, vamos e viemos, né? Aí vai e vem. Por um lado, nós vemos todas essas desgraças, essas misérias tomando conta.
Porque tem pessoa que não tem nada para comer em casa, não tem nada. Tem pessoa despejada porque não pode pagar o aluguel. Tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Mas quem é o culpado de tudo isso? Alguém é o culpado. Quem é o culpado de toda essa desgraça invadir a terra? Nós sabemos, irmão, que as pessoas, a maior parte, não busca Deus. Não busca Deus. E quando vão na igreja, eles vão mais para a diversão, vão mais para lazer. Não é para adorar a Deus com sinceridade, buscar Deus com sinceridade, mas vão mais para uma diversão, um passatempo. E a igreja não é passatempo. A igreja não é clube. A igreja é um lugar aonde a gente vai para adorar a Deus, agradecê-lo pelo que ele tem feito para nós e pedir para ele também socorro, para ele dar socorro. Nós vemos Deus na Bíblia. A Bíblia mostra a ação de Deus. Nós vemos Deus entrando numa fornalha para socorrer 3 filhos dele, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós vemos Deus entrando na cova dos leões para socorrer Daniel. Nós vemos Deus abrindo o mar vermelho para salvar Israel e matando os carrascos. Nós não vemos Deus de braços cruzados. E nós nem vemos Deus de costa virada. Não, nós vemos Deus com o seu braço estendido e com a sua mão cheia de dádiva para dar para aqueles que o buscam. Porque Jesus disse, pedir receberei, buscar encontrarei, bater abre-se-á. Mas o que acontece é que o povo, na maior parte, nem sequer fala de Deus. Nem sequer fala de Deus. E tem outro ainda que se irrita quando fala de Deus. Se sente mal. Se sente mal quando fala de Deus. E tem outro que escolhe pessoa para falar de Deus para ele. A pessoa tem que falar de Deus usando um linguajar polido, um linguajar corrigido, senão ela não aceita. Você tem com Deus o que você quer Deus. E é o que nós precisamos de Deus. O lar precisa de Deus. O casal precisa de Deus. Porque Deus, ele é um fogo consumidor, diz a Bíblia. Se Deus é um fogo consumidor, o que Deus consome? Consome com mal. Ele queima os gravetos. Se ele é um fogo consumidor, é um fogo que faz limpeza. Ele queima o que está estragado. Fogo é para isso, afugentar a serpente, como Paulo pegou um graveto, no graveto de uma serpente, e no queimar o graveto, a serpente se jogou no braço de Paulo. E Paulo, o que ele fez? Tirou ela do seu braço, que ela tinha picado o seu braço, e devolveu ela para o fogo, punhou ela de volta no graveto. Agora, quem é que não vai falar que aqueles gravetos é pecado?
que está no nosso coração. E no meio do graveto desses pecados está Satanás. Então você queima o graveto e queima Satanás junto. Queimar, fazer uma queimada. O lavrador, quando vai fazer uma lavoura, antes dele plantar a semente, ele tem uma mão de obra muito grande para depois plantar a semente. Ele tem que roçar, queimar, arar, gradear, quebrar os terrão, para depois semear a semente para formar a sua lavoura. Mas antes da semente cair no solo, na terra, tem que preparar a terra. Tem que preparar a terra. É o que Deus tem feito. Deus está preparando nós para receber a sua semente. E através da semente, ele forma uma lavoura na nossa vida. Ele forma uma lavoura na nossa vida. Então, Deus é o único que pode fazer isso. Aos domingos, nós sabemos que os domingos é do Senhor, conforme está escrito em Levítico 23, no 8º dia, a santa convocação, nenhuma obra serviço fareis. No 8º dia, que é o primeiro dia da semana, o sábado foi dado para servos e o domingo foi dado para os filhos. Israel é servo. Israel não é filho de Deus, eles são servos. Nós somos filhos. Para o filho é dado o primeiro, para o servo é dado o que é de segunda. Então, aos domingos as pessoas tiram para passear, pescar, nadar, fazer chá de panela, chá de cozinha, aniversário, todos os domingos, e quer benção. E as pessoas querem benção. E ela exige bênção de Deus. Mas, como a terra vai produzir uma lavoura, sem antes ela ser preparada? Ela tem que ser preparada para ter uma lavoura sobre ela. E essa preparação é uma limpeza. Deus quer fazer uma limpeza na nossa vida. O Mombrana disse, Deus trabalha paralelamente conosco e com a terra. Ele diz, como Deus faz na terra, ele faz em nossa vida, porque nós também somos terra. Até que ele fala, a terra foi batizada no dilúvio para justificação. Nós também somos batizados em nome de Jesus Cristo para a justificação. A terra recebeu o sangue de Cristo para a santificação. Nós também recebemos o sangue de Cristo para a santificação. A terra recebe o batismo de fogo para se tornar uma nova terra. Isso ela não aconteceu na terra ainda. Ela não recebeu o batismo de fogo. Mas não é o fogo do Amangedão, não. Não é o fogo do Amangedão, não. Isso aí é fogo do homem. O fogo da tribulação é fogo do homem. Da bomba atômicas é fogo do mar sediano. O vulcão que está adormecido será despertado para formar o milênio. Eu estou falando do fogo de Deus, não fogo do homem, fogo de Deus. É ele que desce para queimar todos os demônios, enfermidade, queimar tudo que está na terra. A Bíblia diz, o céu e a terra será queimado, até o céu.
porque o pecado começou do céu. E Deus fará um novo céu e uma nova terra para habitar um povo que é nova criatura, tudo é novo. Porque Paulo diz, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, que é o velho homem, a velha natureza. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Irmão, o que nós temos que fazer é pedir para Deus colocar no nosso coração desespero. Desespero para salvar nós mesmos, salvar nossa família, salvar as pessoas. Mas nós não faz isso se nós não entrar em desespero. Disse o irmão Branham quando ele prega a mensagem, o desespero. Ele diz que a igreja tinha que entrar em desespero. Ele conta o exemplo de uma nenê que ela estava deitada no seu berço, numa casa de tábua, e a mãe estendendo roupa no quintal. Ela olha para trás, ela vê a casa incendiada. Ela pega aquele lençol que ela estava estendendo, ainda estava úmido. Ela embrulha aquele lençol da mão e vai rumo à casa incendiada. As vizinhas correram ao encontro dela, falou, a senhora não vai entrar na casa, vai. A senhora vai morrer. A chama está alta. Ela falou, eu tenho uma nenê lá dentro. Eu tenho a minha filhinha lá dentro. E eu vou tirar ela. E ninguém conseguiu segurar ela. Ninguém. Porque o desespero dela pela filhinha era maior do que as pessoas que seguravam ela. Aquele desespero. O desespero, ele dá poder, dá força para a gente tomar decisão que a gente nunca tomaria se não tivesse desespero. Aí ela entrou naquela chama, embrulhou a nenezinha no lençol e saiu. Seu rosto foi deformado, mas a nenê nem sequer uma boia de água, de fogo, pegou a nenê. Mas ela ficou deformada. O irmão Branham que conta esse exemplo. Ele fala que essa menina cresce e se torna uma moça muito bonita. E ela era uma estudante. E ela estudava, ela ficou na sua cidade estudando, ou melhor, ela saiu para fora da cidade para estudar no ginásio, longe da sua cidade. E a mãe dela que bancava todos os estudos, ainda deformada, mas trabalhava, lutava para formar sua linda filha. No tempo da férias, a menina convidou a colega dela para passar uns dias na sua casa, que ela foi criada, na cidade natal dela. E a colega dela veio, e naquele tempo viajava de trem, que nem em muito lugar, hoje ainda viaja. E ela vinha vindo no trem, e a colega dela falou para ela, a cidade está longe? Não, nós estamos chegando na estação. E quando ela avisou a mãe, falou, mãe, tal dia, em tal trem, em tal horário, eu estou chegando aí. Eu estou levando uma colega comigo. A mãe falou, pode vir, filha. Eu estou com saudade de você mesmo. E quando ela chegou na estação, o trem para, ela desce, a mãe vem encontrar com ela, abraça ela, beija ela, e ela apresenta a mãe dela para a colega dela, isso aqui.
é minha empregada. Não falou que era mãe, é minha empregada. É ela que cuida da minha casa para mim. Aí o homem que trabalhava na estação, que era o guarda ali na estação, conhecendo a história, falou assim: moça, você não pode fazer isso com a sua mãe, chamando ela de empregada, apresentando ela para sua colega como empregada. Ela não é sua empregada, ela é a sua mãe. Porque você tem vergonha dela, porque ela tem o rosto deformado? Você tem vergonha dela e não chama ela de mãe? Ela tem o rosto deformado por causa de você. Ela entrou na casa incendiada por causa de você. Hoje você é uma moça bonita, formosa, graças a essa mãe que se deformou tudo, ficou horrivelmente com a sua aparência, mas para deixar você viva e bonita. Ela não pensou nela, ela pensou em você. Ela não importou que ela ia ficar deformada, mas ela importou com você. E hoje você tem vergonha dela. Por isso que Jesus disse: aquele que não se envergonhar de mim, eu também não vergonharei dele naquele dia, que é o julgamento, perante os santos anjos. Eu também não me envergonharei dele. Para aquele que não se envergonha de mim. Porque, na verdade, preciosos irmãos, Jesus ficou deformado no Calvário. Ele ficou deformado com as chicotadas. Ficou totalmente nu e sendo açoitado com chicote de 9 tiras. E na ponta do chicote tinha uma chumbada, e essa chumbada, quando ela batia no couro da pessoa, ela arrancava pedaço. Ela era uma chumbada própria, era um chicote próprio para torturar as pessoas que ele batia. E foi com esse chicote que bateram em Jesus. Ele ficou totalmente deformado. Mas para nós se salvar, para tirar nós da fogueira do inferno, para tirar nós da garra de Satanás, ele ficou deformado. Foi para o inferno, sofreu a tortura do diabo, porque o seu trabalho não terminou no Calvário. Quando ele disse: está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. E esse foi o seu trabalho terrestre, que tinha sido encerrado. Mas ainda faltava ele descer no inferno. Ele trabalhava embaixo na terra. Tinha que ir lá buscar o santo do Antigo Testamento que estava no paraíso, que o paraíso era debaixo da terra naquela época. Aí ele tirou o paraíso, levando o cativo e o cativeiro. Levou o paraíso para cima e levou também aquele que estava no paraíso. Efésios capítulo 4. Levou o cativo e o cativeiro de Adão ao homem. Ele desceu da região dos perdidos, que é o inferno, e falou para eles: se vocês tivessem ouvido Enoque e os profetas, vocês não estavam nessa situação que vocês estão. Depois ele desceu na região de Lúcifer, que é a última, e falou para ele: quero a chave
do inferno e a chave da morte que está sobre o teu poder. Desde Adão, você apoderou da chave da morte do inferno e chegou a hora de você devolver para mim, que eu sou o dono, eu sou o segundo Adão, eu vim buscar o que o primeiro perdeu. E Satanás falou, eu não pensava que era você. Na sua simplicidade, nasceu numa manjedoura, cresceu como um carpinteiro, andando com a sandália empoeirada e com coisa emprestada, vivendo de coisa emprestada, barco emprestado, tudo emprestado. Eu não esperava que era você, o prometido, que ia pisar na minha cabeça. Agora te matei, e matei um inocente, então agora eu sou culpado. E Jesus falou, daí a chave da morte e do inferno que você perdeu. E ele não quis entregar, disse a Mombrana, na mensagem, o sepultamento, chama a mensagem. E ele lutou com Satanás lá embaixo, na mensagem, o livro do Cordeiro. O Mombrana disse que ele foi torturado, porque sua alma que desceu lá, seu espírito voltou para Deus, seu corpo ficou na sepultura, sua alma desceu dentro de um corpo teofânico. Dentro de um corpo teofânico. E esse corpo teofânico é o corpo de Miguel, porque Miguel é guerreiro. Ele tinha que descer lá como guerreiro, porque ele tinha que lutar com Satanás para pegar a chave do inferno e da morte. E ele pegou. E ele entregou para Satanás todo o pecado e toda a enfermidade que ele levou sobre ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele tirou. E como bode expiatório, ele limpou o santuário, e como bode emissário, ele desce, levando o pecado para Lúcifer, que ele jogou lá os pecados, a enfermidade, e falou, me dá a chave agora da morte e a chave do inferno. E ele subiu, passou na região que estava Abraão, falou, Abraão, vamos embora. E Abraão reconheceu. Mombrana diz que Abraão falou, Sara, aquele que comeu com nós lá na tenda está aqui na porta. Ele veio nos buscar. Sadraque, Mesaque, Abednego falou, aquele que andou conosco na fornalha está aqui na porta. Daniel falou, eu conheço, ele esteve comigo na cova dos leões. Moisés falou, eu conheço. Eu, quando fui buscar Israel, ele foi na minha frente e eu vi ele pela costa. E Abraão, Jacó, falou assim, eu lutei com ele. E ele transformou eu para Israel. Tirou de mim toda aquela natureza de dar golpe nas pessoas, de trapaça, e transformou eu em Israel, que é príncipe com Deus. Jó falou, eu conheço. Ele veio conversar comigo como Eliú, quando os três acusava eu de pecado oculto, e eu estava numa situação difícil na mão desses três, que era membro da minha igreja. Mas Eliú veio à minha defesa e mandou ele se aquietar, que ele ia falar. Eliú, ele foi o meu Eliú, ele foi comigo lá na cinza,
aonde todo tinha me desprezado, mas ele desce como Eliú e disse: eu sou o mais novo de todos vocês. Até agora eu deixei vocês falar e eu aquietei, mas agora vocês aquietam e eu falo. Ei, irmão, cada um que estava ali embaixo, naquele paraíso, reconheceu ele. Cada um falou: ah, eu lembro dele. Eu vi ele lá na terra. Ele esteve comigo. Ele me ajudou. Cada um falou. Isaac falou. José falou. Cada um deles falou. Eu estive com ele. Eu estive com ele. Ele falou: vamos embora para casa. Vamos embora. Chegou a hora de nós ir embora. E ele abriu aqueles portais e tirou todos eles e levou embora. Chegou na terra, ele falou assim: vocês ficam aqui e eu vou consertar a minha igreja que está toda esparramada. Eles estão todos tristes porque eles pensam que eu morri e não vou ressuscitar. Ainda que eu falei para eles que eu ia ressuscitar o terceiro dia. Mas eles estão cheios de dúvida. Eu tenho que agora juntá-lo, colocar no cenáculo, e aí nós vamos embora. Vai demorar 40 dias para mim fazer isso. Mas eu vou nesses 40 dias juntá-lo, colocar no cenáculo, aí nós vai para casa. Depois de 10 dias, eu voltarei de novo. Voltarei de novo, e aí eu já voltarei na forma de Espírito Santo e na forma teofânica. Porque ainda eu tenho que ajuntar a minha noiva, porque eu tenho que trabalhar agora juntando a noiva. Então eu tenho que descer, liberar o Espírito Santo através do meu sangue, porque agora o Espírito Santo tem algo que trai ele, que ele não tinha. Ele tinha sangue de animais. O sangue de animais cobria pecado e não podia trazer ele. Mas agora eu tenho o meu sangue vai trazer ele de volta. Vai trazer o Espírito Santo, vou derramá-lo, e o Espírito Santo vai juntar a minha noiva. E aí eu venho buscá-la ela um dia. E assim a história se vai. Mas Jesus se tornou no Calvário deformado. Deformaram ele para ele deixar nós limpo, bonito, e deixar nós sem uma cicatriz. Ele tem cicatriz e nós ficamos sem cicatriz. Se nós temos cicatriz, é a cicatriz da vida. Mas ele teve a cicatriz da libertação. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso horário será de 12:30 a 1:30 daqui para frente, se Deus permitindo. Tudo está sob o controle de Deus. Deus é que sabe o que nós temos que fazer. Mas eu desejo para cada um de vocês que ouve essa fita, que vocês ouve essa fita e você vê que Deus, através dela, abre porta, traz cura, traz libertação, porque essa pregação, ela não é pregada saindo de um seminário, e também ela não é extraída de um estudo de teologia, ela é extraída de dentro de uma simplicidade, de dentro de uma palavra verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Anuncia esse programa outro, porque eu tenho recebido telefonemas que mãe foi livre, que filho desviado voltou à comunhão. Eu tenho recebido telefonema agradecendo esse programa,
que tem ajudado muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também lá nos outros países, na Angola, nos Estados Unidos. Nós temos o irmão Borges, também que é ouvinte desse programa. Nós temos a irmã Brígida, que ela teve 3 tumores na cabeça e precisou fazer 2 operações. E a segunda operação precisou tirar o crânio dela para poder limpar, porque teve um pequeno derrame que sujou. Precisou limpar a segunda operação e tornou novamente colocar de volta e costuraram a cabeça dela. E a irmã Brígida diz que agora toda a aparelhagem que foi colocado nela, intubação, abriu a garganta para colocar sonda, foi tudo removido, todas as agulhas dos seus braços. E ela já está para receber alta, já está caminhando sozinha, já fazer as suas necessidades sem a ajuda de ninguém. Louvado seja Deus, que no meio de tanto lodo, ainda nós temos lindo lírio. Lindo lírio. E esse lírio cheiroso e lindo é o Senhor Jesus Cristo, o qual nós não devemos abrir a mão dele de maneira alguma. Mas eu te peço, irmão, encoraja-se, encoraja-se, não saia da fila, não se percas no deserto, porque o deserto tem lindas flores, mas essa flor é para tirar nós do caminho. Não saia do caminho, não saia da fila, fica na fila, ainda sangrando, ainda se arrastando, mas fica na fila, que é ela que leva você. É nessa fila que é a fila que sai para dentro da eternidade. Ricamente, que Deus te abençoe. Mas faça que nem os 4 leprosos, lá na porta de Samaria. Quando ele achou o banquete da Síria, comeram e guardaram. Em terceiro lugar, anunciaram para o povo de Samaria que estava morrendo de fome: saia, abra o portão, porque não tem mais nenhum inimigo da Síria, o que tem é banquete. Ele falou: não é certo nós comer e guardar e não falar para ninguém. Irmão que está me ouvindo, não é certo não você receber a mensagem da irmã Brana e não fazer nada para falar dela às pessoas. Não é certo. Os 4 leprosos dizem. E se nós morrer amanhã, nós somos culpados, porque nós achamos um banquete, comemos e guardamos e não falamos para ninguém. Não é certo fazer isso, irmão. Não é certo fazer isso, irmão. Encontrar uma pérola, que nem nós encontramos, que é uma mensagem, e não falamos para ninguém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pergunta? Temos o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Obrigado, pastor João, Deus te abençoe. A glória da segunda casa será maior do que a primeira? Mostra que o paraíso, o milênio que nós vai, é melhor do que o de Adão. Porque o de Adão tinha uma serpente no meio, perigosa, causando dano. O milênio que nós vai, a serpente está no meio. Só que o nosso corpo é glorificado. De Adão não era, de Eva não era. Então, o segundo milênio é melhor do que o primeiro. E o segundo Adão, que é Jesus, é melhor do que o primeiro. O segundo Adão é melhor do que o primeiro. E a segunda mensagem, a primeira foi de Paulo. A segunda é da irmã Brana, é melhor do que a de Paulo, porque a da irmã Brana revela toda a Bíblia. Então,
A glória da segunda casa é melhor do que da primeira. Então, quando nós estivermos já no céu, irmão, nós já estivermos no céu. Porque a Bíblia foi escrita antes da fundação do mundo. Na mensagem, a lei tendo uma sombra. E na mensagem, Apocalipse, livro de símbolo. O irmão Branham diz que a Bíblia, o Apocalipse, foi escrito antes da fundação do mundo. Então, a glória que nós tivemos no céu, que a glória que nós vai ter na eternidade, é maior do que a primeira, porque lá nós não estávamos salvos. Agora nós vai voltar lá salvo, cantando o hino que Jesus é Salvador, que nós não podíamos cantar antes, e agora nós podemos cantar. Então, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E outra coisa, o nosso segundo corpo que nós vai ter, nós temos esse corpo que nós estamos nele, esse corpo de carne, que pertence a Satanás. O segundo corpo que nós vai ter é o glorificado, é maior do que esse corpo. A glória dele é maior. Deus te abençoe. Tem mais pergunta? Temos mais uma do irmão Júlio Braz. Ele pergunta: um irmão pode dirigir o culto de oração ou é obrigatório o pastor estar presente? A mensagem e a ordem da igreja não é pregada em 63. A ordem da igreja é pregada em 58. Ela chegou aí agora do José Brana. Ele mandou ela. O irmão Brana fala que todo culto de oração tem que ter a presença do pastor. Não existe culto de oração sem a presença do pastor. Porque se o pastor não tiver, começa a ter língua estranha, começa a ter profecia. E eu tive essa experiência aqui em Araras. Eu tive essa experiência de ter que ter culto de oração sem a minha presença. Quando eu vi, estava cheio de profecia, cada profecia, irmão, que nunca se cumpriu. Então, eu tive essa experiência. E o irmão Brana, com muito cuidado, ele fala, todo culto de oração tem que ter a presença do pastor. Está na mensagem, pergunta e resposta, pregada em 58. Vamos para o período de oração então. Já William, pede oração a sua favor, família e seu tio. Livra Marcelo, mais do Espírito Santo, e oração à sua família, irmãos da fé e ao seu pastor Verbo Cordeiro, irmã Nardir. Que Deus conclua a obra que já começou. Benedita Ninho, seu favor e toda a sua família. Júlio Braz, para a sua vida espiritual. O irmão Júlio, vocês tudo, o irmão Alessandro, que talvez não está ouvindo por causa do trabalho dele, mas que talvez vai ouvir mais tarde. E vocês todos estão ouvindo. Nós estamos num trabalho sério, irmão. Num trabalho sem brincadeira, num trabalho sem busca de fama, sem busca de aparecer. Um trabalho que a meta dele é uma só: glorificar Jesus, dar glória a Jesus. E buscando aquele eleito que ainda precisa ser encontrado. Quando esse último eleito entrar, a porta fechará. Então aí só resta nós subir para a glória. E é nós que tem que procurar por esse último eleito. Deus procurou Elia e achou numa gruta. Felipe procurou Natanael e achou debaixo de uma árvore. Então, se Felipe for procurar Natanael, nós também tem Natanael debaixo de árvore. Árvore, quer dizer, na sombra, descansado em denominação. E é nós que tem que buscar. Buscar, entregando um folheto, orando. Não tem vergonha de Jesus, não. Porque ele falou, aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei dele.
Oração? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e sei que o Senhor ouve, não porque merecemos, não porque somos dignos, mas tem uma coisa, Pai, que nós temos para te oferecer e pela qual o Senhor vem ao nosso socorro. É o teu sangue derramado no Calvário. É teu sangue que foi derramado. É o Calvário que através dessa via gloriosa, teu sangue, chega até a cada um dos ouvintes e dá cura, dá libertação. Se está cativo em cadeia, que o Senhor o liberte, traga de volta para a família. Se estiver preso em depressão, ou falta de emprego, ou alguém que está com a família destroçada, família esparramada, não estão se entendendo, que muitas dessas coisas acontecem nesse dia, que o Senhor traz paz, que o Senhor traz o laço do amor que o une. Se tiver algum filho distanciado do caminho, traga de volta, Pai. Ou seja filho, seja filha, marido, esposa, traga de volta e une nós num só laço, que é o teu amor. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.